Muito bem, o episódio do MentoraCast de hoje é para você que não tem a menor noção do que quer fazer na vida. Tá indeciso, tá perdido. Estou diante de Farley Dersey, que é uma pessoa, você vai conhecer, porque ele já fez de tudo na vida. Foi enfermeiro das Forças Armadas, foi professor de arquitetura, tem doutorado, pós-doutorado, mestrado, é pianista. Geralmente eu tento apresentar a pessoa, mas eu entendi que se eu fosse fazer isso, eu ia falar e ia acabar o tempo. Vamos tentar contar um pouco dessa sua jornada, para que durante o podcast inteiro, vamos começar pelo começo. Pelo começo. Piano. Exato. Mais de 30 anos já. 36 anos como profissional. De 1985, com a minha carteira de músico profissional. Mas em 85 eu estava com 22 anos. Né? Só que eu comecei aos 5. Né? A minha mãe me ensinou a ler partitura antes de ler palavras. Ela era música. Tocando acordeão em casa. E ela via que eu, guri com 4 anos, ela abria o acordeão, eu já corria, ficava dentro do quarto onde ela estudava. E aí ela comprou uma sanfoninha para mim, de 60 baixos, pequenininho, e começou a me ensinar a partitura. E com 5 anos eu estava tocando essas partituras, né, para uma criança, estava ótimo. Poxa, 5 anos ninguém sabe nem ler direito. E aos 7 ela me colocou na aula de piano, e da aula de piano fui para o conservatório de música, que já é um regime bastante rígido de ensino, de estudo. Sistemático, né? Muito sistemático. E eu resisti por um único motivo, né? Acho que a palavra-chave de várias coisas é uma espécie de amor, né? Porque o amor, né, tem as suas espécies. É o amor que você tem pelo seu avô, pela sua avó, diferente do amor que tem pelos pais, diferente do amor que tem por um amigo, por uma namorada. São amores, né? E a música é uma espécie de amor que perdurou até os dias de hoje. Então, amanhã eu vou trabalhar, domingo eu vou trabalhar. Então, trabalhando sempre. Isso desde criança, não sabia que ia me tornar profissional. Mas depois de formado no conservatório, depois de ser aprovado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fui fazer a faculdade de música. E na faculdade conheci muitos músicos que já atuavam no mercado. O pessoal da banda Vitória Régia, do Tim Maia, estudava ali, né? E depois eu comecei a querer montar minha própria banda. E aí, montando a minha própria banda, o baixista me levou para tocar com uma cantora chamada Claudinha Teles, que foi a primeira artista que eu acompanhei como tecladista, porque não dá para levar o piano, né? Em turnê, no teclado. E a Claudinha Teles fez muito sucesso, né? Nos anos 80, final de 70, início dos 80. Ela era filha de uma cantora muito famosa da época da Bossa Nova, Silvinha Teles. E essa filha, a Claudinha Teles, já estava na geração da MPB. E ela cantava em programas de televisão, de rádio. E foi uma maravilha quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com essa artista. E depois dela, outros artistas surgiram. Você estava falando que teve o caso do Jorge Benjor também. Fui da banda, né, do Jorge Benjor, do Jorge Aragão, né, do Dudu Nobre, um grupo de pagode que fez muito sucesso na época, anos 90, o Razão Brasileira. Razão Brasileira. Que fui capa de disco do Razão Brasileira. E a gente se encontrava com os amigos do Raça Negra, do Sol para Contrariar, do Grupo Molejo, né? E o Elimar Santos foi um cantor icônico, porque ele é histórico, né? Porque ele alugou a maior casa de shows do Rio de Janeiro. Nunca ninguém tinha feito isso. Então ele alugou o Canecão. Famoso Canecão. E ele vendendo os ingressos, ele lotou o Canecão, porque ele queria provar que tinha valor como cantor. Fui da banda dele também nesse... Como era a vida nos bastidores, as turnês? Muito divertida.
Os músicos são sempre muito divertidos, não só os músicos, os iluminadores, né? O pessoal, A equipe por trás. a equipe técnica de som. Então, os holders, é uma diversão só. No palco, aí você se concentra. Que é a tua profissão. E toca o que está no disco, faz aquela coisa muito bacana. E é uma alegria também de você ter ideia, eu conheço todas as capitais brasileiras. Uhum. Então, nesse ritmo frenético de turnê. Foram 25 anos. Eu lembro uma vez, eu morava no Rio, eu lembro uma vez que eu acordei num sábado, no Rio de Janeiro, e eu estranhei. Aí eu fui fazendo as contas. Havia 15 anos que eu não acordava um sábado no Rio de Janeiro. Sempre viagem. Eu estava sempre num sábado em alguma cidade, tocando com artistas. Eu fiz show de piano e voz com a Elza Soares, que está viva até hoje, Sim. né? E que voz. Que foi né? a esposa do Garrincha. Hoje ela está numa cadeira de rodas, mas fiz show só eu e ela, piano e voz. E que voz, né? Maravilhosa, maravilhosa. Tinha um apresentador de TV, tinha uma voz maravilhosa, o Miele. Fiz também show com o Miele. Acompanhei o Eduardo Sec, que é um grande pianista, grande compositor, né? Mas o Dussek me chamou e falou, eu quero cantar um pouco sem me preocupar em tocar e me acompanhar. Aí eu fiz turnês com ele no Rio de Janeiro. Como é que você vai... Em vários artistas, assim, é network, um indica pro outro? Isso. O relacionamento mesmo que... O relacionamento. E a qualidade também do seu trabalho, né? Não adianta, música é aquela coisa interessante, não dá para enganar, né? Não dá para dizer que toca, tem que mostrar. Não dá para dizer que toca, você tem que sentar e tocar. E o network, não só na música, em muitas profissões, é muito importante, em qualquer área, né? Porque nós somos humanos, seres humanos, em qualquer fase da vida, né? Criança, adolescente, né? Um jovem adulto, ele precisa se relacionar, né? E esse relacionamento é o famoso mundo da volta. Se você constrói bons relacionamentos, o mundo vai dando volta. Daqui a 5 anos, alguém com quem você conversou, que só alinhavou o relacionamento, ele, sei lá, ele é chefe de alguma coisa numa televisão. E né? Abre uma porta para você que muda a tua vida. E aí, falando para os jovens, né, eu estou com 58 anos, e os jovens, eu tenho 2 filhos de 23 anos, né, converso muito com eles, coisas importantes, que faz parte do relacionamento, tá? Vocabulário. O vocabulário. A pessoa com quem você está se relacionando, ela tem um vocabulário dela. Você tem que ter o teu vocabulário. Esse vocabulário pode ser tanto o vocabulário técnico, né? Digamos, se você gosta de gastronomia, trata de aprender o vocabulário da gastronomia. A música tem o seu vocabulário também. Né? E como é que você constrói esse vocabulário? Estudando. Lendo? Lendo. Estudando, porque eu estudei teoria musical. Então, eu conversando com músico, eu posso falar o intervalo de quinta justa, né? Transpõe para uma terça menor acima, né? Faz uma escala cromática, faz uma escala pentatônica. O vocabulário é a matéria-prima da comunicação. Sim. Isso, a gente está falando de mercado profissional, né? Na hora que você está comendo uma pizza, tomando uma Coca-Cola ali em volta da piscina, o vocabulário é o vocabulário da alegria, né? Até palavrões entram para dar energia para essas relações. Não tem problema nenhum. No mercado profissional, quem está te contratando, ele já está observando também o teu vocabulário social, não só o vocabulário técnico daquela área que você escolheu, se é contabilidade, se é física, se é matemática, química, geografia, música, mas o vocabulário social é muito importante, né? Porque provavelmente quem vai te contratar é uma pessoa um pouco mais velha que você, né? E essa pessoa um pouco mais velha já entendeu que às vezes não vale a pena estar usando muita gíria. Tem um momento da piscina e tem um momento do trabalho. Exato. Linguagens diferentes. Linguagens diferentes. Então, comportamentos diferentes também. Como você vai no funeral, você tem um comportamento no funeral. Você vai no Maracanã, você tem outro comportamento ali. Então, esse entendimento é muito importante para o jovem. Agora, voltando um pouco para a tua história na música,
você estava feliz na música. Por quê? Qual foi essa transição que você, do nada, virou enfermeiro, foi para as Forças Armadas, Isso. ainda vai chegar na arquitetura, começou a Isso. estudar, e não é arquitetura por si só, é mestrado, pós-doutorado, depois dar aula. Isso. Escrevi livros, tenho 12 livros publicados. Como é que foi essa transição? Porque a música não matou tua sede? A música está sempre comigo, né? Eu nasci, vivo e morrerei, né? Eu não me vejo sem a música. Ocorre que, quando eu fui fazer o ensino médio, nos anos 70, o ensino médio chamava segundo grau e era profissionalizante. Então, na escola em que eu fui fazer o meu ensino médio, com 15 anos de idade, as profissões que eu tinha... Não tinha só o ensino médio. Você tinha que escolher uma profissão. Então, você tinha as aulas de matemática, disso, daquilo que todo mundo tem, geografia, e tinha as aulas específicas daquela profissão. Porque depois de 3 anos, você ia sair técnico daquela profissão. E já podia atuar no mercado de trabalho, né? Então, eu tinha contabilidade para escolher. Normal, o normal era a formação de professores, né? As turmas eram 99,9% de meninas. Eu, com 15 anos, eu não me via ali misturado. E também não pensava em dar aula. Mas aí eu olhei, tinha um curso de eletrônica. Eu fiquei desconfiado. Puxa, isso deve ter tanta matemática, tanto cálculo. O outro era contabilidade. E o quarto curso era enfermagem. Eu falei, eu vou para enfermagem. Ah, então foi por última opção. Última opção. Eu falei, não, eu não vou... E assim... Quando eu acabei o meu ensino médio, que chamava segundo grau na época, uma coisa que acontece muito com os jovens do sexo masculino daquele período é o serviço militar obrigatório. Então, eu fui para o exército. Tá? E durante o exército, eu percebi como era gostoso você ganhar um pequeno salário, era um dinheirinho pequenininho, que dava para pagar o cinema, dava para pagar a própria passagem de ônibus, dava para comprar um picolé na rua. E era um salário fixo, né? E um salário fixo. Que a música... A música não era profissional nessa época. Você não ganhava dinheiro por isso? Não, eu só atuava em casa tocando. Né? Era uma relação de amor, né? Não era nada mais do que isso. Quando eu tive a experiência de servir no exército, eu falei, poxa, que bacana, eu não preciso pedir dinheiro pro meu pai. Né? Porque você se alista obrigatoriamente com 18 anos e vai servir com 19. E aí, lá dentro, eu pensei, poxa, eu vi as pessoas falando, poxa, tem concurso para aeronáutica, concurso para marinha, concurso para o próprio exército. Que é uma carreira dentro que é uma das forças, carreira. Né? E o pessoal falava assim, na aeronáutica é super difícil, só tem área técnica, aquelas coisas que os jovens falam sem conhecer muito a realidade, né? Mas aí eu fiz o concurso para aeronáutica por causa desse detalhe, né? Que era o detalhe de continuar tendo o próprio dinheiro. Afinal de contas, eu estava com 19 anos e a música para mim era dentro de casa, eu e meu piano ali. Eu não estava pensando em profissão, sabe? Eu estava pensando no amor. E sempre fui o melhor aluno do conservatório, de tanto que eu gosto de tocar piano. E aí passei para o concurso da aeronáutica. Quando chegou lá na aeronáutica, tinha 28 profissões para escolher. Mecânico de aeronaves, né, meteorologia, controlador de tráfego aéreo, enfermagem. Eu falei, opa, eu vou escolher isso aqui. Já entendo, né? Eu já entendo disso. Aí fiz o curso que é como se fosse um tecnológico de 2 anos. Curso técnico, né, tem tantos cursos superiores de 2 anos hoje, né? Lá são 2 anos integral, né? E aí me formei enfermeiro e fiquei 30 anos trabalhando em hospital como enfermeiro. Numa vida dupla entre música e enfermagem. Aí, sendo a música uma questão de amor e terapia também. E a parte da enfermagem era o trabalho, né? O trabalho ganha-pão. O ganha-pão. Só que o meu expediente sempre foi só de manhã, né? Existe na legislação, né? Você trabalha por turnos ou você trabalha por expediente só naquela faixa do dia. E o meu horário era sempre de 7 da manhã às 13. No Hospital da Força Aérea. No Hospital da Força Aérea. E
Aí eu pensei assim, poxa, eu vou fazer um vestibular para estudar música. Aí eu tinha me formado no conservatório, fui para a aeronáutica, fiquei 2 anos no internato em Guaratinguetá, e quando eu voltei eu quis fazer faculdade de música. Aí veio a faculdade, comecei a conhecer uma realidade diferente, que é assim, peraí, não tem só estudar música e tocar e aí... Tem um negócio aí de ganhar dinheiro com música. Foi a primeira vez que você descobriu que dava para pagar o seu pão. Exato. O pessoal gravava disco, né? Poxa, aí eu entrei na faculdade em 86 e no mesmo ano eu gravei um LP, uma faixa de um LP para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que era uma homenagem para o Ari Barroso, e eu fui convidado pela Prefeitura, por ser um bom pianista, por ter um bom vocabulário, por ter um bom relacionamento social. Ah, legal, entendi do vocabulário. Entende? Então você é chamado, né? E aí eu gravei a primeira faixa ali. Dali eu montei minha banda, o baixista dessa banda falou, pô, vou te levar para tocar com a Claudinha Telles. E aí nunca mais voltou. Foi ininterrupto. Toquei com uma cantora chamada Joana. Mas aí você parou a enfermagem e foi só para música? Não, ficou parei, não. Nas duas coisas? Sempre, nunca parei, não podia, era meu trabalho de manhã. Entendi. E eu gosto da enfermagem, né? Eu acho que... O que é legal na enfermagem? Fale um pouco sobre a enfermagem. O que é lindo na enfermagem, né? É você, uma pessoa que não está dormindo, e você poder tranquilizar essa pessoa. É uma pessoa que chega com dores no hospital, né? E você aplicar uma injeção, botar um soro nessa pessoa. É o cuidado? E ela ter o cuidado, é o lado humano, né? Esse cuidado com o humano, com o estranho, sem nenhum laço afetivo. Aquele band-aid, aquele curativo que um pai e uma mãe colocam no filho, né? O enfermeiro, ele vai agir na rua, né? Uma vez uma pessoa foi atropelada aqui em Brasília e, pô, essa história é super engraçada. Eu dava aula... A pessoa foi atropelada. Super engraçado. Olha só, eu dava aula no INEI para crianças. Eu trabalhava de manhã no Rio de Janeiro. Depois eu vim para Brasília. Continuei trabalhando de manhã como enfermeiro. À tarde eu dava aula, era professor no INEI. De música? De música. Tá? Que além de já estar tocando e ganhando dinheiro, gravando disco, eu também dava aula em escola. E aí eu comprei uns quadros na Musimed, que fica aqui na 505 Sul de Brasília. Uns quadros sobre Beethoven, Mozart, Chopin, Villa-Lobos, Carlos Gomes. E eu queria decorar a minha sala de aula. Eu comprei com o meu dinheiro, com o meu salário da escola. Aí tinha um senhor lá, esse faz tudo de escola, carrega escada, que mexe com eletricidade, um auxiliar. Eu ficava pedindo para ele, o senhor pode colocar os quadros na minha sala de música? Ele falou, pode deixar ali do lado do armário. Aí chegava 2 dias depois, não tinha botado. Passou uma semana, aí fui falar com ele de novo. Passou um mês, fui falar com ele de novo. Sempre com paciência. Né? Falei, irmão, é aquilo que a gente tinha combinado. Poxa, aqueles quadros... que eu já comprei. Tô doido pra ver eles na parede, né? E ele nunca colocava os quadros, acho que, não por maldade, devia ser muito sucateado o tempo dele também, né? Aí o que aconteceu? Aí eu estava fazendo mestrado na UNB, mestrado em música, também na parte da tarde, porque eu não dava aula toda a tarde no INEI. Eu fazia umas contas, assim, eu vou dar aula lá segunda e quinta. Aí o mestrado eu tenho aula terça e quarta. Aí sobrou a sexta, eu posso inventar outra coisa para estudar na sexta-feira. No tempo livre eu vou estudar. Aí tô eu indo para a aula do mestrado, o carro que estava na minha frente, eu ouvi uma freada e uma mulher subindo e caindo. Ele atropelou. Ali em frente à Thomas Jefferson, ali da L3 Norte, né? Aí, rapaz, eu já parei o meu carro ali, enfermeiro. Baixou o enfermeiro aqui, pá, pum. Mesmo com horário para entrar em sala de aula como aluno, de mestrando, eu falei, agora, peraí. A vida, né? A vida. Parei o carro, liguei o alerta e fui lá. Aí era uma senhora e ela estava... Depois eu vim saber o que aconteceu. Ela teve traumatismo craniano, fraturas nos ossos. Então ela estava se afogando. Né? A gente fala decúbito dorsal. Ela estava com a barriga para cima e se afogando no próprio sangue. O sangue que devia estar saindo aqui das fraturas. Certo. E de outras, talvez do peito.
Uhum. Então, ela estava se afogando no sangue, já estava coagulando. Tava respirando o próprio sangue. E aí, ela estava ficando com a extremidade roxa, branca, Uhum. e aquelas pessoas em volta ali com celular, Sem saber o que fazer. sem saber o que fazer. E eu sei que as pessoas falam, não pode botar a mão, tem que esperar o SAMU, o bombeiro. Sim, e tal. Para mobilizar o trauma, né? Aí eu pensei, aí eu falei pro pessoal, eu sei que ninguém pode encostar, mas ela está morrendo. E eu sou enfermeiro. Eu sou enfermeiro, ela está morrendo, ela já está sem cor, as unhas estão roxas, eu vou precisar fazer um procedimento aqui. Uhum. Aí eu me abaixei, né, virei ela de lado, e aí consegui fazer ela vomitar aquele sangue, e saiu um negócio, parecia do tamanho de uma mão. De coágulo, né? De coágulo, que estava já preso na garganta dela. E ela voltou a respirar. Aí ela voltou a respirar, começou assim, a pele começou a voltar, e aí eu fiquei com ela de lado, eu me ajoelhei, fiquei apoiando o ombro dela, e fiquei ali até a ambulância chegar. Aí quando chegou a ambulância, eu expliquei o que eu tinha feito, né? Eu a virei em decúbito lateral, né? De lado, né? Eu movimentei um pouco a face dela para expulsar o que eu estava vendo, que tinha alguma coisa ali dentro, e deu certo. E aí o profissional de saúde falou, nossa, você salvou a vida dessa mulher. Com certeza, é isso que eu ia falar. Ele falou, poxa, e ele falou assim, muito obrigado, o profissional de saúde, muito obrigado, você salvou a vida dessa mulher. Por que eu falei que essa história é muito engraçada? É engraçada depois. Ela é mulher do cara que não botou teu quadro. Quando eu cheguei na sala de aula, os quadros estavam todos colocados. Alguém falou assim, sabe aquele professor? Salvou sua mulher. Salvou a sua mulher. Vamos botar os quadros na parede? Rapaz, ele até comprou uns quadros a mais. Tá vendo como é engraçado? Sim, entendi. Ele deve ter pensado, nossa, eu tô há 2, 3 meses ele me pedindo para botar os quadros, eu nunca dei atenção. Isso cai naquilo que você falou, o mundo dá voltas. O mundo dá voltas, com certeza. O relacionamento salva vidas, no caso. Exato. Né, e aí, respondendo a sua pergunta, mas como é que você tocava com artistas que um vai indicando para o outro? Chega uma hora que você é disputado. Por exemplo, quando a Elba Ramalho me procurou, e o Emílio Santiago também, né, que Deus o tenha, mas a Elba Ramalho, né, eu conheço muitos artistas e a rotina deles. O que eu fazia? Eu só aceitava trabalhar com artistas que não comprometessem a minha rotina. De enfermagem. De enfermagem de manhã. E de professor também. E de professor à tarde. Por quê? A Elba Ramalho ficava 15 dias fazendo turnê, rodando cidades do sertão, das capitais do Nordeste. A banda dela, aí o pessoal só trabalhava com ela, de música. Vive na rua, né? Vive viajando. Vive viajando. Então, o Jorge Ben eu só fazia os trabalhos dele no Rio. A maioria só fazia os trabalhos no Rio. E a maioria final de semana, né? A maioria fim de semana. Então, eu fui a todas as capitais brasileiras fim de semana. O show era sexta à noite, pegava o voo depois do almoço, ou era sábado à noite, fazia o show em Betim, Minas Gerais, no Acre. Eu fui em todas as capitais brasileiras com vários artistas. E domingo ou segunda de manhã eu estava pousando no Galeão e indo para o trabalho. O meu apelido na aeronáutica era Zorro, porque eu tinha uma olheira, porque eu virava à noite e de manhã eu tinha que estar trabalhando e não dormia muitas vezes. Você falou que o legal da música, além da terapia, além do amor, também era a rotina de viajar. A rotina de viajar é muito bacana. Essa agenda lotada. Isso. Você falou da enfermagem, que o legal é cuidar. Cuidar. Qual foi o legal da... Aí eu fui estudar coisas que eu gostava muito. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em música brasileira. Eu pesquisei compositores de Pirinópolis, do século XIX. Por interesse e curiosidade. Aí entra a curiosidade, né? É muito importante. A curiosidade, ela é a alma da ciência também, né? O Benjamin Franklin, no século XVIII, quando saiu da Pensilvânia e foi para a França, ele estava com essa curiosidade. Pô, como é que esses raios, né? Como é que isso se forma na atmosfera? Ele até levou uma descarga elétrica uma vez, botou uma garrafa de vinho, um arame ali no quintal dele. Foi ele que inventou o para-raio. Com essas curiosidades, né?
Então, essas curiosidades são muito importantes. Aí cada um tem a sua. A minha curiosidade era no campo da história. Então, eu fiz uma pós-graduação em História da Arte, uma pós-graduação em Música Brasileira, sempre trabalhando com história, né? A história de Villa-Lobos, história do Tunico do Padre, compositor de Pirenópolis do século XIX. Fiz uma pós-graduação em Teoria da Literatura, para entender como a literatura foi construindo as teorias dela desde quando Aristóteles escreveu a Poética e a história dessas teorias que geraram diversas correntes literárias. Né? Aí o mestrado em música, porque aconteceu que eu fui dar aula no IESB de metodologia do trabalho científico para turmas de administração, turmas de direito. E aí o IESB, em algum momento, a dona Eda, que é... A reitora, dona do... Isso. Ela fez uma reunião com todos os professores e falou: quem não tiver mestrado vai estar demitido. Um abraço, galera. Pessoal, então, isso para o jovem também é importante, né? Às vezes a gente está fazendo o que gosta, ok. Está ganhando dinheiro, ok. Mas não pode parar, tá? Não pode parar, porque quem está chegando está competindo com você, né? Então, eu fui um dos professores que permaneci. Uhum. Que foi atrás. Que permaneceu, porque eu fui atrás do mestrado. Depois, por essa mesma lógica, um curso de pós-graduação para arquitetos e engenheiros me contratou para dar aula de História da Iluminação. E aí, quando surgiu a lâmpada, quem inventou a pilha, como que acenderam a primeira lâmpada, quando que surgiu o poste nas cidades, isso tem a ver com arquitetura e urbanismo. Né? Então, eu fui fazer doutorado nessa área de arquitetura e urbanismo. Tudo isso exige, eu falei de uma palavrinha, né? Amores, né? Você tem que ter amores. A outra é disciplina. Não dá para você estar improvisando com a tua vida. Tá? E a hora é a hora dos 14, 15, 17, 23, 25. Você não pode estar improvisando. Eu falo para os meus alunos, pensa no tempo como um pote de café, um pote de açúcar. Você vai dando as tuas colheradas ali, aquele pote vai esvaziando. Depois você tem que comprar mais. Só que o tempo... Não está à venda. Não está à venda. E você deixa esse negócio esparramar nas tuas 24 horas. Eu tenho as mesmas 24 horas de qualquer pessoa. Uhum. E conseguir realizar muitas coisas com esses pequenos critérios. Ter amor, porque eu não fiz nada que eu não gostasse. Porque deve ficar mal-humorado. Pô, estou fazendo isso porque eu não gosto. Né? Por exemplo, meus filhos. Eu não coloquei meus filhos para... você tem que fazer essa faculdade aqui, porque isso aqui que dá dinheiro... Pô, isso aqui deu dinheiro ou dá dinheiro hoje, mas daqui a 5 anos, nessa velocidade... Né? Uhum. Pode nem existir. Pode nem existir. As profissões são renováveis. Né? Então, eu sempre falei para eles, escolhe o que você gosta, porque foi isso que eu fiz para mim. Uhum. Né? Mas eu falo para eles também, procura já uma outra coisa paralela, porque você tem 24 horas. Tá sobrando um tempo aí. Eu gostei disso que você falou. Eu tinha um horário certinho que era da enfermagem de manhã. Acabou. Almoçava, de tarde eu tô livre. Vou usar. E vou usar tudo. Tudo. Seja para estudar coisas novas, seja para ganhar dinheiro, seja para ficar feliz, porque é muito... Eu fiquei e sou feliz por cada coisa que eu aprendo. Eu estou sempre aprendendo. Só para você saber, né? Nós estamos no dia... Hoje é sexta, então hoje é 11. São 11 de junho. Aí hoje eu fui olhar ali na minha estatística, eu já li 38 livros esse ano. Então eu não cheguei nem no 30 de junho. Em 6 meses eu já li 38 livros. E aí o teu vocabulário... Porque envolve disciplina. Eu tenho que ler em algum horário do dia. Então eu já descobri qual é o melhor horário e aquele horário eu não abro mão. Né? Então a minha meta é sempre 2 horas de leitura. Então aquelas 2 horas é uma coisa assim, você tem que ser seu.
Você tem que ser seu. E é o que você quiser, mas leia alguma coisa. Pelo menos 2 horas, porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas não são elas, não são delas, elas não se pertencem, porque elas têm que prestar conta com muita gente. Às Trabalho, vezes, família, e agora com as mídias sociais. E eu falo assim, você tem que ter também aquele horário que é seu. Você é seu, você não é de ninguém. E aí as mídias sociais esperam, a família espera, o trabalho já foi cumprido, e aquelas 2 horinhas, ou 1 horinha que seja, de leitura, a pessoa que vai ler 1 hora por dia, ela vai ler vários livros por ano, sabe? Então, o que está por trás disso, que é muito importante para a juventude, é a disciplina, não pode abrir mão disso, senão você vai estar improvisando, e o seu tempo, ele fica evaporando. E tem jovens, você vê, o ginasta que ganha uma medalha de ouro, alguém que ganha um concurso na área artística ou numa área técnica de física, de robótica, esse cara deve ter tido uma disciplina diferente da sua, se é que você tem. Então, chegar onde pouca gente chegou, tem que fazer o que pouca gente faz. Exatamente. E aí o meu dia, minhas 24 horas estavam sempre fatiadas. Eu sabia que de manhã eu tinha uma obrigação com a saúde, e o cuidado de pacientes. Com a sobrevivência, cuidar de pacientes. E isso me fazia bem. E você só saiu de lá na aposentadoria? Fiquei 30 anos. Mesmo podendo trabalhar como músico, como professor, mesmo continuou lá. Por quê? Porque eu vi que... Não era mais só o dinheiro, você também gostou então da coisa. Sim, mas é porque não tinha problema você ter o cérebro... Olha o cérebro do Leonardo da Vinci, do Aristóteles. Aristóteles era biólogo, era filósofo. O René Descartes, aquele do penso, logo existo, né? Ele nasceu em 1596, morreu em 1650, o René Descartes. Ele era médico, matemático, filósofo. Escreveu o Discurso do Método, um livro famoso dele. Era médico. Morreu por causa da medicina também, porque uma imperatriz lá da Europa queria ter aulas de matemática com ele às 5 da manhã, e no inverno ele não aguentou, né? E teve uma pneumonia. Eu acho legal isso que você está falando, porque às vezes um menino está aí perdido, ansioso, e ele acha que tem que tomar uma decisão definitiva pro resto da vida. Sim. Sendo que ele pode ser um bando de coisa. Isso. E basta o quê? Disciplina, como você falou. Disciplina. Estudou, curiosidade. Eu costumo dizer assim, você tem que ter seus dublês originais. Você cria o seu dublê original. Você já pode fazer 2 coisas. Eu insisto isso com meus filhos, né? Por exemplo, o Lucas. Eu sei que ele é um cara que gosta de algumas coisas que eu gosto com relação à língua portuguesa. Ele gosta de classificar, por exemplo, a língua portuguesa tem 17 preposições. Não tem 18 nem 16. Só existem 17. Então, ele sabe a diferença de uma conjunção para um pronome. Eu também sei. Ele gosta disso. Eu falo para ele, cara, no teu tempo livre, você permanece aqui para você ganhar um dinheiro extra como revisor de texto. Isso é uma grana extra, né? O Pedro é um cara que é da matemática, também tem as suas habilidades, não só da matemática, mas para o lado da física, para o lado dos textos também, com outra pegada, que é uma pegada de estética. Não é tão técnica, mas de estética, de qual é o resultado para as emoções que esse texto está passando, né? Contar então, histórias, no caso. E você fazer uma coisa só, eu tenho que escolher ser, sei lá, advogado. Aí você é advogado. O que eu mais vejo no mercado é a pessoa, primeiro, tem pressão de pai e mãe que quer que você vá ganhar dinheiro, então vai escolher uma profissão clássica. O que eu vi muito? Eu vi muitas pessoas fazerem para agradar os pais, e depois ela foi fazer gastronomia, ou vai fazer... Para se agradar. Para se agradar, né? Então, eu sugiro para o jovem que... Aí ele tem o dublê original dele, ou ele é o próprio original. O dublê foi quem estudou aquilo que os pais queriam. Sim. Não foi meu caso. Eu sempre fiz Você quis. o que eu quis. Mas se responsabilizou e pagou o preço. E um preço muito bom, porque é muito bom você se aposentar num país como o nosso, como o Brasil. Sabe, você poder se aposentar. A minha esposa, que trabalha com iluminação, ela nesse momento mesmo ela está num estúdio de TV, e uma vez uma repórter foi entrevistá-la lá em casa e perguntou qual era a roupa predileta dela.
Aí ela falou, é o pijama. Aí a repórter não colocou isso. Anotou, mas não colocou. Aham. Qual é o seu sonho? Ela falou, me aposentar. A repórter também não botou isso. Como se fosse feio querer se aposentar. Você tem direito, depois de trabalhar anos, né, de pagar tantos impostos, você poder, numa idade avançada, poder ter sua aposentadoria. Agora, sem disciplina, você vai ficar... O teu tempo, ele te engole. E você que tem que doutrinar o seu tempo. De manhã eu trabalho nisso, eu estudo isso, de tarde eu faço isso, de noite. De noite eu produzo textos e as minhas leituras. Então, você tem que organizar o tempo de dormir. Eu costumo dizer uma coisa, eu sou muito tradicional com o meu lazer. A mesma seriedade que eu tenho para o trabalho, eu tenho para o lazer. Na hora do meu lazer, não acontece, ninguém vai atrapalhar. Entendeu? É a hora da piscina com a Coca-Cola e a pizza. Exatamente. Aquilo ali é tão sério É sagrado. quanto tá salvando a vida de alguém. Aham. Percebe? Que é o que eu falei, você tem que ser seu também. Você tem que ver assim, qual é a hora do dia que você é seu. Ou pelo menos uma vez na semana você tem que ser seu, para você produzir alguma coisa. Senão você está sempre prestando conta para os outros, para os outros, para os outros, para os outros. Né? É complicado isso. Como é que foi esse lance da arquitetura, assim? Foi da oportunidade do momento, você falou, vou me especializar aqui, e hoje dá aula, tem pós-doutorado em... A arquitetura... Aqui só para lembrar a audiência, ó. Começou na música, depois foi enfermagem. Detalhe, as coisas só foram sendo colocadas no escaninho. Eu nunca substituí uma pela outra. Uhum, foi tudo junto e misturado, mas com qualidade, né? Eu sempre fui trabalhando, né? No hospital eu ganhei 2 medalhas trabalhando como enfermeiro. A qualidade, por quê? Porque eu tô ali, eu tô sério com aquelas horas que eu tô trabalhando ali. Depois que eu vou pra música, se eu for tocar numa academia de balé, como eu já trabalhei, aquilo ali, eu nem lembro que o hospital existe. E não fico assim, o ideal era trabalhar só nisso. Pô, isso é uma viagem baseada em quê? Olha pro Aristóteles, olha pro René Descartes, olha para Leonardo da Vinci, né? A quantidade de coisas diferentes. O Leonardo da Vinci fabricava, desenhava coisas para guerra. Sim. Sabe? Não era só a Mona Lisa, né? Ele desenhava o corpo humano, os músculos. Então, assim, as pessoas entraram de algum tempo para cá, eu só sou apto a fazer uma coisa. Bom, aí você paga o preço de acreditar no que você quis acreditar. Porque o teu cérebro, é ilimitado. Biologicamente, é ilimitado. Você faz o que você quiser, você inclusive ao mesmo tempo. Usa ele ao mesmo tempo. Então, lembrando... Mas é a disciplina do horário. Disciplina do horário. Aqui eu vou estudar, aqui eu vou trabalhar nisso, aqui é lazer. Isso, estar presente. Exatamente. Então, ó, a música começou criança, não sabia que ia ser profissional, mas como eu me tornei um excelente pianista, o mercado me absorveu. Aí você viveu de turnê, foi um dos principais artistas do Brasil. De tudo que é jeito, MPB, já teve aí rock, até axé. Pagode. Pagode, beleza. Viveu intensamente isso. Rodou o Brasil inteiro. Durante 25 anos, só que eu estou há 36 anos, né? Aqui em Brasília eu atuo muito com músicos da Orquestra Sinfônica que vão fazer recepções, né? Eu já toquei para políticos, né, para citar o nome deles, o Fernando Henrique, já fui tocar lá dentro, fui contratado, o José Sarney, quando lançou um livro, me contratou, para tocar o hino nacional. Antes para abrir esse trabalho, né, eu fui contratado para tocar o hino nacional, cobrei o cachê e fiquei ali tomando um coquetel e meia hora depois fui embora, né? Toquei no Natal também, de vários presidentes lá dentro do Palácio. Sempre os bons relacionamentos. Vocabulário. Network. Eu não vou chegar assim, pô, velho, que legal. Aí, da hora, tô no Planalto. Pô, tô no maior moral aqui, ó. Pô, perfil, né, cara? Veja bem, eu posso falar assim, na piscina, tomando uma Coca-Cola, contando uma piada, né? Com os amigos do Rio. Falar alguns palavrões, não tem problema, né? É ali, aquele momento de uma outra energia. É outro comprometimento. Se adaptar ao contexto, né? O efeito camaleão, pessoal. Você não vai contar piada em funeral. Então, os lugares... Né? Se você é uma pessoa que está entrando num ambiente estranho pela primeira vez, é melhor usar o silêncio e mais a observação. Né? E quando falar, já fala um vocabulário menos, sabe?
Porque música, não sabe se tem ali a pessoa que vai te contratar depois, né? música, enfermagem. enfermagem, aí tem enfermagem nas Forças Armadas, que é diferente, que tem toda... Eu queria que você falasse um pouco sobre esse perfil das Forças Armadas. As Forças O Armadas... que tem de diferente nessa experiência? Maravilhoso. Por exemplo, como enfermeiro das Forças Armadas, eu tive que fazer o curso de paraquedismo, né? Então... Eu vou perguntando, vai encontrando mais coisas. Sim, porque quando os Mamonas Assassinos, né, infelizmente, né, aquele choque do avião, Sim. né, fomos nós que fomos resgatar. Né? A gente tem, quando o avião da Gol caiu em 2006, que tem que abrir uma clareira lá dentro, né, somos nós militares que vamos lá. E o pessoal da área da saúde ou desce de rapel pelo helicóptero, ou desce de paraquedas. Aí Você tem que socorrer uma pessoa num lugar de difícil acesso, tomando um paraquedista. Por exemplo, paraquedas, no curso de paraquedas, e eu saltei de paraquedas pela Força Aérea. Então, assim, se eu estou no mar, eu não posso cair de paraquedas no mar. Mas eu sei que eu vou cair ali. Você tem que soltar o paraquedas antes. Senão você cai no mar, o paraquedas te afoga. Te afoga ali. Né? Então você tem que calcular o momento de se libertar daqueles... Né, dos tirantes, de tudo, das mochilas, e cair só você ali. Né? E nadar e vai ali salvar quem tem que salvar. Rede de alta tensão. Você pode... o vento te carregar para rede de alta tensão. Faz como? Você grupa tudo, você chama grupar, não, você gruda o queixo, não deixa nem um dedinho solto para não esbarrar onde não deve. São, às vezes, milhões de volts numa rede dessa antes de chegar no meio urbano. Então, o que é a diferença também na Força Aérea é essa questão também humanitária. Né? 2010, propósito, no terremoto do Haiti, foi uma missão de médicos, enfermeiros, psicólogos, tanto da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, socorreu Serviu a a nação, né, também. Isso. Porque tem situações, vacinação de índio, né? Nós fazemos vacinação de índio. Manda os enfermeiros militares. Né? Entrando em áreas que, às vezes, tem que ficar ali na selva um tempo, né? Que um civil não iria, não consegue, não consegue morrer lá dentro. Porque, às vezes, você tem as condições de sobrevivência. Selva, né? Condições de sobrevivência. Você é treinado para sobreviver também com a ausência de água, a ausência de comida, né? Então, é um trabalho de saúde. Você gostou diferente. dessa adrenalina, então, também, das Forças Armadas? Eu gostei, achei... Assim, a nossa mente está preparada para diferentes contextos. Né? Então, se ficar só assim, é aqui que eu estou e ninguém mexe mais comigo, eu vou ficar aqui nessa almofada, você pode estar desperdiçando aventuras maravilhosas. E quanto mais diversa for a sua experiência, sua mente vai ficando mais aguçada também. Melhora na música, melhora em tudo. Pô, isso disparou tantos neurônios, né? Tantas redes neurais. Eu estava te falando antes do programa, eu já escrevi 12 livros, já publiquei 12 livros, e graças a essa rede de criatividade, sabe, que o teu cérebro... um acervo que você pode, né? Você vai pegando situações, e o jovem, ele está super apto a fazer isso. E deve fazer isso. Sempre... Com a internet mais do que nunca. Claro, e sempre não perder de vista o amor, né? Todo mundo sabe do que gosta e do que não gosta. E a disciplina, o horário é uma coisa absurdamente objetiva. O ponteirinho vai passando, depois de 24 horas já é outro dia. Então você tem que controlar a tua rotina. Se você passar muito tempo em jogos da internet, muito tempo em lazer. Uma vez uns alunos meus de pós-graduação me perguntaram como é que eu fazia com o Facebook, com as mídias sociais. Aí eu falei assim, eu trabalho com percentual. Quando eu vou entrar no Facebook, no celular, eu olho o celular, tá com 54%. Quando ele baixar para 53%, eu desconecto. Eu saio das redes sociais. 1% de energia. Eu tenho 1% de bateria para usar Facebook, Instagram, olhar depois, senão depois eu tô sendo engolido. Essas coisas passam a administrar meu tempo. Quem tem que administrar o seu próprio tempo é a pessoa, né? E isso exige uma boa dose de disciplina e de objetividade também. Entrando nessa pegada, você que agora é professor de alunos de pós-graduação, que já pegam jovens que já saíram da escola, já se formaram na faculdade, agora estão... Qual é a sua percepção dessa geração? Onde é que ela está falhando? E o que ela pode fazer para começar a mandar ver? Uma boa parte da falha da geração é não entender o papel dela na cidade dela, o papel dela no grupo ao qual ela pertence. Então,
Isso, por exemplo, os meus alunos que são arquitetos e engenheiros, ele tem um papel social dentro do meio urbano, do meio rural, não importa. Só que ele tem que criar uma visibilidade. Ele não pode chegar, não ter um canal disponível, né? Na minha época, se puxava um cartão. Eu uso até hoje um cartão de visita. Né? Bota o cartão aqui, a pessoa tem ali o teu telefone. Então, você não ter isso é não querer ser achado. Né? Então, eles falham. É profissional, estuda, mas e se eu quiser te achar? Você tem um guardanapo aí para anotar? Tá. Não só, é profissional. Só que o outro te entregou um cartãozinho, até com 3D, com QR o outro Code. Só te deu um QR Code, você entrou aí, é um portal, não sei o quê. Faz isso. Diferença. E aí, onde eu quero chegar falando disso, dessa falha, né, de você ter o cuidado consigo mesmo? Existe um conceito na sociologia chamado capital simbólico. A sociedade valoriza muito os símbolos, sabe? As cores são simbólicas. Você vê alguém andando na rua com a camisa amarela, em época de campeonato, aquilo tem um simbolismo, né? Tanto, assim, estamos na época da Copa do Mundo, ou, sabe, o cara é patriota, ou outro símbolo, o crucifixo, é um símbolo na sociedade. Então, outro símbolo, você tem um site, ou tem um blog. Podcast? Um podcast, né? Aliás, muito obrigado, o MentoraCast, por esse convite, claro. Maravilhoso. Mas a gente que agradece. Você ter um podcast, ou você ter seu blog, aí o que você está fazendo? Você está tendo um zelo consigo mesmo. Então, a sociedade valoriza, tem uma cultura simbólica, de você fala, poxa, eu escrevi um livro, caramba. Escrevi 12 livros publicados. Eu tenho um podcast, né, como vocês, olha só, né, quantos jovens da sua idade, né, qual é a sua idade? Eu tenho 27. Leonardo, 27. Né, seu nome? Leonardo. Então, Léo, você tem 27 anos. Quantos jovens de 27 anos estão cuidando de si mesmo, né? Criando podcast? Esse trabalho que vocês estão fazendo com os jovens é um trabalho como os Vilas Boas aqui no Centro-Oeste, de entradas e bandeiras, né? Gostei, me senti honrado agora. Expandindo fronteiras, tanto do conhecimento como da troca de ideias com as pessoas que vocês entrevistam, né, que o jovem merece isso, né? É o jovem que faz o futuro acontecer, né? A gente, quando depois de certa idade, no meu caso agora... Que se aposentou, mas não está parado. Não estou parado porque eu trabalho como músico profissional eu tenho uma editora, eu abri uma editora de livros, então já publiquei 5 autores pela minha editora, né? Então as pessoas que querem publicar seus livros já começam a me procurar, é um trabalho de lazer. Acabando aqui, eu vou te procurar, falar de um projeto aí. Isso, publique seu livro comigo, você vai... O objetivo, a palavra-chave é realização. Se você organiza seu tempo, sabe? Você está tendo o podcast, você, a Gramídia, né, na pessoa do Silvio, vocês estão realizando. O ser humano, uma falha desses alunos pós-graduação, eu não queria colocar o peso nas costas do pessoal que faz pós, que já se formou, inclusive... Esse peso está em quem ainda vai fazer uma faculdade, né? Que é a palavra realização. O ser humano, quando ele realiza alguma coisa, é muito saudável para a cabeça. Agora, você passou 6 meses, 8, 1 ano e meio, 2 anos, você olha 2 anos atrás. A pergunta é, como você quer se ver daqui a 5 anos? Como você quer se ver daqui a 1 ano? Onde você quer estar? E como você quer estar daqui a 10 anos? Agora, o tempo é esse dado objetivo. Você está controlando o tempo? Você tem chance. Você está improvisando? Boa sorte. Então, a realização dá conforto emocional. Olha só, eu fiz isso. Olha só, eu entrevistei alguém hoje no podcast. Eu saí do lugar, né? Você sai do lugar. Senão... Você está só solto nas águas do tempo, né? E as águas te levam para lugares onde muitos estão também. São futuros acumulados, entulhados, e onde nada acontece. Você acaba indo na direção que outra pessoa te jogou. Isso. E não te perguntou. Aí depois você chega lá e fala, mas não tá legal aqui, mas...
Não permita isso. Você tem o seu amor, você sabe do que você gosta. Você vai criar a sua disciplina. E você, assim, vai realizar coisas diferentes. Não é maldade você gostar de, digamos, escrever num blog, fazer um curso de física quântica, sabe? Um artesanato ser advogado. Ir para a Feira da Torre vender peças de artesanato e durante uma parte do dia ser advogado. Pô, eu aplaudi essa pessoa. Uhum. Ela está fazendo jus àquilo que o nosso cérebro permite. Eu quero te pedir isso. Para um jovem que está perdido no ensino médio lá, não tem a menor noção do que fazer. Uhum. Que orientação você daria? Você que viveu e realizou muitas coisas coisas completamente diferentes. Uhum. Até que se eu tentar lembrar aqui, eu já vou me perder também. Que orientação você daria? Por isso eu falo muito dessa palavra, né? Do amor. Porque a pessoa sabe do que ela gosta. É muito diferente para você que está no ensino médio perdido, não sabe para onde ir. A resposta é simples. Você não descobriu ainda o que você gosta. Você não descobriu pelo que você tem amor. E como descobre o amor? Você descobre o amor quando você admira alguém fazendo determinada coisa e você se vê admirando de novo, procurando aquilo novamente e procurando aquilo novamente, né? Você está o caso do Silvio Lima. Conheço há pouco tempo. Mas Silvio Lima é o nosso diretor aqui do podcast. Para mim, eu conheço há pouco tempo, né? Já somos amigos, mas para mim é óbvio o amor que ele tem por câmeras, microfones, softwares, plugins. Uhum. Ele deve ter ouvido falar disso, viu de novo e sentiu alguma vibração do tipo, eu gosto desse negócio. Tem um pai e a mãe que não obrigam ele a ser advogado, médico. Então, você que... O primeiro passo é você ver assim, o que eu admiro? Qual é o caminho para descobrir o que eu gosto? Se você não admira nada, então você não existe, né? Uhum. Então você não está vendo as coisas. Você não está vendo as coisas. Uhum. A vida está passando por você e você Gostei não está disso ligando. que você falou. Ver pessoas que você admira e pessoas que você gostaria de ser como elas, né? Isso, não tem problema. Eu lembro quando, em 84, eu estava com 21 anos, eu lembro uma vez, eu estava deitado no beliche, lá na escola de aeronáutica, de noite, e aí eu pensei assim, meu maior sonho é gravar um disco. Deve ser... Porque eu era adolescente, eu ouvia LP, e quando eu vi o som do piano no LP de alguém, eu pensava, esse cara já morreu, e o piano dele tá aqui, eu tô ouvindo ele. Depois de você gravar um disco, né? Você fica imortal. Eu fiquei assim, meu sonho era gravar 2 anos depois, eu estava sendo chamado pela Prefeitura do Rio de Janeiro para gravar uma faixa de um LP em homenagem ao Ari Barroso. Então, era um sonho honesto, uhum. Sabe? Comigo também. Mas era uma admiração. Eu tive uma admiração, eu achei assim, caramba, você transcende, não é só a música que está ali. Peraí, então esse cara está tocando aqui, lá dos Estados Unidos, da Europa, já morreu, e eu tô com um disco dele aqui em casa. Se eu gravar um disco, alguém vai ouvir, não sei onde, eu nunca vou saber que essa pessoa está ouvindo meu disco, não tem problema. Mas eu realizei, sabe? Para concluir, você que falou para o jovem ir atrás de realizar coisas. Tem que realizar coisas, prestar atenção no mundo que está ao seu redor, porque prestando atenção você vai ver, olha, sinceramente, eu gosto de fazer isso aqui. Vamos deixar registrado e imortalizado na internet as suas realizações. 30 anos de Força Aérea. 30 anos de Força Aérea. Como enfermeiro. Incontáveis vidas que você cuidou, salvou, acolheu em momentos de dor. Uhum. Vamos mais. Pianista desde... Quantos anos de música? 53 anos de música. Com vários artistas famosos. Desses 53 anos, 36 como músico profissional. Né? Com vários artistas famosos como Elba Ramalho, Elza Soares, Jorge Aragão, Dudu Nobre, Jorge Benjó, Miele, Joana, Elimar Santos. Formação em música, mestrado em música? Mestrado em música, eu tenho uma pós-graduação em música brasileira, onde fiz um trabalho sobre Vila Lobos. Eu tenho uma pós-graduação em literatura,
de teoria literária, para entender como funcionam os vários gêneros literários. Eu tenho uma pós-graduação em História da Arte, o doutorado em Arquitetura e Urbanismo. Professor de pós-graduação para arquitetos e engenheiros, onde eu ensino a história da iluminação para mostrar como que as cidades foram sendo iluminadas ao longo dos séculos, já que eles planejam a cidade, né, os urbanistas. Escrevi 12 livros publicados, abriu uma editora. Estão publicados, eu abri uma editora para poder também realizar sonhos de pessoas que queiram publicar seus livros. 2 filhos na faculdade? 2 filhos, um matemático, um químico, já próximos de se formar, uma mulher que tem 2 graduações, ela é arquiteta e é licenciatura em artes visuais, presta muitas consultorias para arquitetos e nesse momento está no estúdio da Band, onde ela faz a iluminação de estúdio dos estúdios da Band News e da Agromais. Eu pedi para que a gente reforçasse de novo as suas realizações, porque nada disso caiu do céu. Não. Tudo isso você foi atrás, Sim. Apenas estudando, com disciplina, interesse, postura. E as mesmas 24 horas que você tem. Então não tem desculpa. Não tem desculpa, eu tô sem... Quando alguém fala para mim assim, poxa, eu tô sem tempo, aí eu sempre respondo, eu sei quem você é. E você sabe que você tem seus amores, e se você não sabe é porque você não tá saindo de casa, não tá admirando, não tá aprendendo, não tá fazendo nada. Tem que desenvolver a capacidade de admirar, nem que seja um céu bonito, para depois se tornar um pintor. Muito obrigado pela sua presença, estou surpreso com tamanha história, muito legal. Obrigado, Léo, obrigado, assim, com Silvio. sede, com curiosidade. E até a próxima, a gente nunca sabe, o mundo dá muitas voltas. O mundo dá muita volta, né? E parabéns, MentoraCast. Valeu, muito obrigado mesmo. Obrigado. Até a próxima.